Bem rapidinho, meus queridos, vamos receber nosso irmão evangelista Cícero está com a palavra nesta noite. Meus amados irmãos, a paz do Senhor. Quero vos pedir por gentileza que abram as vossas Bíblias no Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, no capítulo de número 9 e o versículo de número 38. Mateus, capítulo de número 9, versículo de número 38. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Quantos encontraram podem dizer amém? Diz assim a palavra: rogai, pois, ao Senhor da seara que mande ceifeiros para a sua seara. Todos digam amém. Deus sentar, meus irmãos, em nome de Jesus. Muito obrigado. Quero agradecer a Deus por mais uma vez poder pregar a sua palavra. Quero também agradecer ao irmão Fernando por ter nos feito o convite e nós conseguimos estar aqui na data de hoje. Quero agradecer a recepção da igreja, a mim, a minha esposa, meu filho, louvar a Deus pela vida do pastor Sérgio, e espero estar convosco muitos e muitos anos, se Deus quiser. Viemos há pouco mais de um ano de Belém do Pará. Minha esposa é de Natal, do Rio Grande do Norte, mas nós estamos aqui há 1 ano e 4 meses nesta cidade que nós gostamos de estar aqui. Uma cidade boa. Tem prentino que quer ir embora e tem gente querendo vir para cá. Vai entender. Mas eu aqui gostei daqui. Uma cidade tranquila, uma igreja acolhedora, de um povo bom. E aqui eu quero ver o Gabriel crescer e se firmar nos caminhos do Senhor, em nome de Jesus. Meus amados irmãos, eu quero compartilhar com vocês algumas lições da palavra de Deus, e estaremos discorrendo o capítulo 9 de Mateus, que foi aonde eu estive meditando na palavra do Senhor, e será neste capítulo que nós vamos exaurir algumas lições da palavra de Deus. Se você puder ficar com sua Bíblia aberta, para que nós pudéssemos analisar os textos da palavra de Deus, vai ser de muito bom proveito. Nós estamos no culto de missões e também é o dia da Bíblia e o último culto de missões do ano de 2018. É um dia, uma data que nós vamos refletir sobre o que nós fizemos para o Senhor e a sua obra no ano de 2018. O que nós fizemos para o reino de Deus, para as missões no ano de 2018. Eu fui quem Deus queria, eu fiz o que Deus pediu, eu obedeci ao Senhor, eu me dediquei o máximo que pude. Então nós vamos analisar a nossa vida para que possamos melhorar ainda mais com a força de Deus e do seu Espírito Santo no ano de 2019, que eu tenho certeza, irmãos, que vai ser um ano de crescimento, de bênçãos de Deus e de novidades de Deus para a nação brasileira, tenho certeza. O capítulo 9 de Mateus, todo o capítulo, do versículo 1 ao versículo 38, ele está repleto de obras, sinais, maravilhas feitos pelo Senhor Jesus. O Senhor Jesus é, por excelência,
pastor, evangelista, missionário, apóstolo, servo de todos, ele é por excelência. E no capítulo 9, nós vemos o Senhor Jesus fazendo as obras de Deus e que vão despertar em nós também o desejo de segui-las e de fazê-las. O capítulo 9, versículo 1, a Bíblia fala-nos sobre a cura do paralítico de Cafarnaum, que a Bíblia vai nos dizer que Jesus, ao chegar naquela cidade, logo levaram para ele um homem paralítico, levado pelos seus amigos. Diz a Bíblia que Jesus viu a fé dos amigos e disse àquele homem: homem, perdoados são os teus pecados, levanta desta cama e anda. Naquele momento, alguns fariseus ouviram Jesus dizer isso, e eles falaram: quem é este que perdoa pecado, que diz que perdoa pecado, e ainda por cima manda o paralítico levantar, sendo que é só Deus que perdoa pecado? Quem é este homem que fica dizendo: perdoados são os teus pecados? Jesus naquele momento entende os pensamentos dos fariseus e diz para eles: eu não somente tenho o poder de perdoar os pecados, mas eu também tenho todo o poder nos céus e na terra. E eu digo a este paralítico: o que é mais difícil? Perdoar os teus pecados ou você levantar agora e andar? O paralítico levantou, colocou a cama nas costas e foi para sua casa louvando ao Senhor. Mas continua a vida e o ministério de Jesus. Logo à frente, ainda em Cafarnaum, a Bíblia vai nos falar sobre a forma e a maneira que o Senhor Jesus comissionou e salvou a vida de Mateus. Mateus, ele era coletor, cobrador da alfândega, de impostos de Roma. Jesus se aproxima de Mateus e diz a Bíblia, e olhando para Mateus disse: levanta-te e segue-me. E a Bíblia diz que levantando-se o seguiu imediatamente. Naquele momento, Mateus, que era cobrador de impostos, funcionário de Roma, se tornou um discípulo e seguidor de Jesus Cristo. Hoje você vive a vida que você tem, mas se Deus te chamar, se Deus tocar no teu coração, se Ele te separar para uma grande obra, independente do que você viveu ontem, anteontem, mês passado, ano passado, a vida que você tem levado, se Jesus olhar para você e dizer: é você, Ele vai te preparar, te capacitar para a obra dele. Mateus se levantou e seguiu a Jesus. Diz a Bíblia que no momento em que Jesus chama Mateus, que ele obedece, Jesus se torna amigo dele. E perante a sociedade, ser amigo de publicano, ainda mais sendo judeu, sendo amigo de publicano, era como trair a nação, trair a pátria, porque os publicanos tinham fama que eram roubadores, que eram ladrões, que eram corruptos e por assim adiante. Jesus, ele não somente chamou uma pessoa que tinha esta fama de corrupto, de ladrão, que desviava dinheiro. Jesus não somente chama ele para ser um evangelista, mas também é amigo dele e come com ele à mesa. As pessoas que viam isso diziam: mas por que que o teu mestre, por que que o teu Senhor, ele anda com pessoas corruptas? Essa pergunta, logicamente, é uma pergunta que tem duplo sentido, é uma pergunta que quer trazer uma curiosidade de acusar o Senhor Jesus. Por que que ele é amigo de corrupto? Por que que ele é amigo de quem desvia dinheiro? Por que que ele é amigo de pessoas que são suspeitas de roubar e desviar os impostos do povo judeu? E Jesus anda com eles, come com eles e chama um deles para ser seus discípulos. Jesus, ele ouvindo isso, diz para aqueles homens: olha, eu vim para os pecadores e não para os sãos. Quem precisa de médico é quem está doente e não quem está bom.
Quando eles ouvem esta mensagem, Jesus continua dizendo: vão e aprendam o que significa misericórdia. Eu não quero sacrifício, porque eu não vim chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. A vida de Jesus continua, preste atenção no que vai acontecendo na vida dele. E diz a palavra de Deus que os fariseus continuam questionando, continuam perguntando sobre Jesus, à altura do versículo 14. Mas pode perceber que as perguntas dos fariseus não são de quem tem dúvida e nem de quem quer aprender. As perguntas dos fariseus é de quem quer um motivo para falar, para criticar e para condenar. Esse era o motivo dos fariseus perguntar: por quê? Como posso? Quando tenho? Como vai ser? Será se eu entro no reino de Deus? Como eu faço para entrar no reino de Deus? E todas as vezes essas perguntas eram de duplo sentido. Eles não tinham dúvida, eles não tinham curiosidade, eles queriam pegar Jesus em alguma palavra e a condenar e acusar a vida de Jesus. É por isso que eu aprendo que a minha vida e a sua vida não deve estar sendo aberta e exposta para todos, porque você não sabe quais as intenções das pessoas que estão ouvindo você. Existem pessoas que perguntam se está tudo bem, só para que você diga que não está, para ela piorar mais ainda a situação, contando para todo mundo por que a sua vida não está bem. Lembra da viúva? Perguntaram para ela: está tudo bem? E ela disse: sim, está tudo bem comigo, tudo bem com meu marido, tudo bem com meu filho, mas nada estava bem. Quando o profeta se aproximou, ela abriu a boca e disse: não está bem nem comigo, nem com meu marido, nem com meu filho, não está bem é nada, porque a nossa vida deve ser aberta para um homem de Deus e para o próprio Deus. Aí Jesus vai respondendo e vai explicando aqui sobre a pergunta sobre o jejum. Criticaram ele e disseram: por que os teus discípulos não jejuam? A pergunta não era simplesmente para saber o nível de consagração dos discípulos, mas era realmente porque Jesus se dizia ser o Filho de Deus e quem andava com ele não se consagrava, quem andava com ele não jejuava. E Jesus falou: olha, por muitas vezes os fariseus e os teus discípulos, por que os teus discípulos não jejuam? Diz Jesus: porventura andar tristes os filhos das bodas, enquanto o esposo está com eles? Dias porém virão, em que lhes será tirado o esposo, e então jejuarão. Depois Jesus começa a falar sobre o renovo de Deus para receber um novo do céu. O renovo de Deus para receber um novo do céu. Jesus fala: ninguém deita remendo de pano novo em veste velha, porque semelhantemente rompe as vestes e faz-se maior rotura. Nem se deita vinho novo em odres velhos, pois entorna-se os vinhos, os odres estragam-se, mas deita-se vinho novo em odre novo, e assim ambos se conservam. Jesus está querendo dizer que Deus não vai derramar, manifestar o novo dele na tua vida, sendo que você ainda vive a página passada. Ele não vai dar para você o novo, sendo que você está pegado com o velho. Ele não vai pegar a sua veste que é velha e colocar um pano novo para remendar, porque isto não resolve. Deus renova primeiro, para depois dar o novo de Deus. Então eu quero dizer para você nesta noite: Deus não vai remendar tua história, Deus não vai remendar teu casamento, Deus não vai remendar teu ministério, porque Deus não trabalha com remendo, mas Ele vai renovar a tua história, vai renovar a tua família, para que você seja um odre novo, que receba vinho novo de Deus. Aleluia! E Jesus continua, ainda está em Cafarnaum. E diz a Bíblia: dizendo eles essas coisas, Jesus estava ensinando, de repente chegou até ele um dos chefes da sinagoga e o adorou, dizendo: minha filha faleceu agora. Ele não disse ela está doente, ele não disse com febre de 40 graus, ele não disse está com ânsia, ele não disse desmaiada. Ele disse: minha filha acabou de morrer agora, vem e impõe-lhe a tua mão e ela viverá. Quem disse isso foi o homem chefe da sinagoga. Diz a Bíblia: e Jesus, levantando-se, o seguiu imediatamente.
Irmãos, eu fiquei admirado com isso, porque Jesus estava pregando, Jesus estava ensinando, e de repente o homem chegou e disse: minha filha acabou de morrer agora, vem, impõe a mão sobre ela, e ela viverá. Eu acredito, irmãos, que o coração de Jesus naquele momento agitou, porque Jesus, ele se agita quando nossa fé toca o coração de Deus, quando a nossa fé fala mais alto do que as nossas palavras. Não é somente dizer eu creio, eu tomo posse, eu acredito, vai ser melhor. É a nossa fé falar mais alto que as nossas palavras. Aquele homem disse no meio de todas as pessoas: vem, coloca a mão nela e ela viverá. Jesus disse: pois eu vou lá agora. Eu vou agora. Diz a Bíblia que quando Jesus começou aí, uma mulher com fluxo de sangue entra na história. Ela não tinha nada a ver com a menina que morreu e nem com o clamor deste homem, mas ela entra na história, e diz a Bíblia que ela dizia consigo mesmo. Ela não falou para Jesus, ela disse para ela mesma: se eu tocar na orla do vestido desse homem, eu serei sarada. E diz a Bíblia que ela sofria de um fluxo de sangue por 12 anos ininterruptos, e ela vai, toca em Jesus e foi curada na hora. Esta daí não é a fé do copo de água, não é a fé do sal grosso, esta não é a fé da rosa ungida, esta é a fé verdadeira. E que fé verdadeira é essa? É a fé que eu não preciso tocar, é a fé que eu não preciso sentir, é a fé que eu não preciso ver. Olha Jesus dizendo, Marcos 9:23, tudo é possível para aquele que crê. Se tu crê, tudo é possível para aquele que crê. Hebreus 11:1 diz, porque a fé é a prova das coisas que não se vê, e a certeza daquilo que eu estou esperando. Gálatas 2:9 diz, porque os irmãos da fé serão abençoados da mesma forma que foi o crente Abraão. Se você consegue crer, se você consegue acreditar naquilo que você não vê, o apóstolo Paulo diz, pois nós não vivemos uma fé daquilo que é visível, mas uma fé daquilo que é invisível. Eu não preciso ver, não preciso tocar, não preciso sentir, só basta eu dizer, eu creio. Aleluia. Pegue na mão do irmão que está do seu lado com muito cuidado, carinho, diga para ele, basta crer. Aleluia. E quando Jesus vai indo para a casa da menina, esta mulher foi curada no meio do caminho, e ela não tinha nada a ver com a história. Ela chegou, tocou e recebeu. Ela chegou, tocou e levou. Ela não tinha nada a ver na história, nada a ver. Jesus nem sabia, mas ela chegou em Jesus, tocou e recebeu. Aleluia. Jesus, quando foi tocado por ela, sentiu que o poder saiu dele, e ele falou, quem me tocou? E o discípulo falou, Senhor, você só pode estar brincando, porque uma multidão como essa, e o Senhor vem perguntar para nós, quem tocou no Senhor? É brincadeira. E Jesus falou, não, eu não estou perguntando quem está me empurrando, estou perguntando quem me tocou. Porque tem a diferença do toque e do empurrão. Tem gente que está empurrando Jesus achando que vai receber alguma coisa. Eu quero, me dá, eu ordeno, eu autorizo, vai acontecer, vai, porque eu estou mandando. Esse está empurrando Jesus. Mas quem toca não, seja feita a tua vontade, não a minha. Seja feita a tua vontade, não a minha. Olha só aquele leproso, Senhor Jesus, eu sei que tu pode, mas se tu quiser, tu pode me tornar limpo. Jesus disse, então se eu posso, eu quero, fica limpo agora. E ele foi limpo na hora, para a glória de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Ela foi curada, versículo 26, e espalhou-se aquela notícia por todo aquele país. Jesus naquele momento virou um pregador, virou um homem, e era conhecido nacionalmente por uma coisa que não foi nem ele que programou. A fé daquela mulher gerou uma notícia que foi espalhada por todo o país. A sua vida vai impactar não só a sua família,
mas todos que estão perto de você. Aleluia. Diz a Bíblia que depois deste evento, Jesus continuou seguindo. Olha, isso aqui é tudo capítulo 9, é tudo um momento, é tudo uma sequência, é tudo uma oportunidade. Jesus vai continuando e diz a Bíblia que 2 cegos, neste texto aqui, 2 cegos começam a clamar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de nós. E diz a Bíblia que Jesus chegou e perguntou: o que eu posso fazer por vocês? E eles disseram: Senhor, nós queremos ver. E Jesus falou: seja feito conforme a sua fé. E naquele momento lhe abriram os olhos, e Jesus os ameaçou dizendo: olha, não conte para ninguém. Mas eles, tendo saído, divulgaram a sua fama por toda aquela terra. Foi a mesma coisa de dizer: conte para todo mundo. Jesus diz: não conte para ninguém, foi só sair de perto. Então tome cuidado, irmão. Se com Jesus aconteceu, imagine você que vai contar um segredo para alguém. Não conte para ninguém. Aí aquela pessoa: legal, pode deixar. Se eles divulgaram a fama, de sabe por quê, irmãos? Que eles não aguentaram ficar. Porque não tem como esconder o milagre, não tem como. Eles contaram, eu acredito, que não foi porque eles eram fofoqueiros ou porque eles eram ansiosos, é porque não tem como. Se o cabra é cego, amanhã tu vê ele varrendo casa, como é a explicação? Ele vai ter que contar. Alguém vai chegar e vai dizer: olha, cego, tu me roubou esmola durante tantos anos, e tu via, rapaz? Eu não vi, rapaz. Mas homem, eu te via na beira do caminho, te dei dinheiro durante muitos anos e tu enxerga? Não, vamos parar com esse negócio. Eu vou contar. Na verdade, eu era cego, mas eu ouvi falar de Jesus, clamei a Ele, e Ele me deu a visão. Eu estou vendo, não é porque era falsidade, mas é porque era milagre. Não tem como esconder milagre, não tem como. Você é um milagre de Deus, não tem como você viver escondido. Você é um milagre de Deus, não tem como você se esconder atrás da cortina, debaixo do tapete, ficando calado. Não tem como, porque sua vida é um milagre, e você não vai esconder esse milagre por muito tempo. Você vai ter que abrir a boca e dizer: Jesus fez milagre na minha vida. Glória a Deus. Aleluia. Aqueles homens foram curados. Escute, eles foram curados. Jesus também, naquele mesmo momento, ele se depara com um homem que diz a Bíblia que ele era mudo e endemoniado. Mudo e endemoniado. Diz a Bíblia, versículo 33: e expulsou o demônio, falou o mudo. Expulsou o demônio, falou o mudo. A multidão se maravilhou, dizendo: nunca vimos tal coisa em Israel. Mas os fariseus diziam: se ele expulsou os demônios, é porque ele é assim com eles. Não vão na fama desse Jesus. Os fariseus diziam. Na verdade, irmãos, os fariseus, eles tinham muita inveja de Jesus. Muita. Jesus simples, humilde, aonde ia, multidão ia atrás. Jesus falava com mansidão, as pessoas choravam e diziam: esse homem prega demais, esse homem fala diferente. E a multidão dizia: ele não fala igual aqueles fariseus, eles falam diferente, esse homem. Então tudo que Jesus fazia, eles tinham inveja, raiva, porque eles não aguentavam ver a glória de Jesus. E eles começaram a dizer: olha, se ele está expulsando demônio, é porque alguma coisa ele tem com eles. Mas na verdade Jesus expulsava pelo poder de Deus. Sabe o que eu aprendo, irmãos? Aqui se encerra versículos de obras e missões e milagres. No 34 entra o 35, que foi o texto que eu li, que fala sobre as searas e os ceifeiros. Mas sabe o que eu aprendo do versículo 1 até o versículo 34? Olha o que aconteceu. O milagre do paralítico de Cafarnaum. Disseram: quem é esse homem para ficar dizendo que perdoa pecado? Depois Jesus foi lá, salvou Mateus. Começaram a dizer: quem é esse homem que anda salvando esse tipo de gente, essas raças ruins? Come com eles, anda com eles.
deles, esse Jesus aí é farinha do mesmo saco. Depois começou a dizer sobre o jejum. Os discípulos dele nem jejua, nem consagra, nem ora. E esse homem quer dizer que ele é Messias, que ele é isso. Jesus toca, a mulher do fluxo de sangue toca em Jesus, coisa que perante a lei era um pecado gravíssimo. Uma mulher daquela tocar em algum homem que se dizia judeu, e ele dizia: esse homem só pode não ser santo. Ele cura os cegos, ele cura o mudo endemoniado. Dizem que ele é líder dos demônios. Jesus passa por tudo isso, mas sabe o que é que me incentiva a não desistir, a não parar e amar ainda mais Jesus? É que no versículo 35 a Bíblia diz: e percorria Jesus todas as cidades, aldeias e sinagogas, pregando o evangelho do reino de Deus. Estão falando de você e percorria Jesus. Estão falando que ele anda com demônio e percorria Jesus. Estão falando que ele é impuro e percorria Jesus. Estão falando que ele é isso e percorria Jesus. Sabe o que eu vou fazer? Não vou ouvir para quem está me criticando, não vou ouvir para quem está me acusando. Eu vou percorrer, eu vou continuar, eu não vou desistir, eu não vou parar. Aí tem um grupo de chamados por Deus, cheios da unção, que na primeira paulada: pastor, vim entregar meu cargo. Estão dizendo que eu sou isso, que eu sou aquilo. Estão me perseguindo. Não vou mais, não quero mais. Aleluia. Evangelho é felicidade, mas não é facilidade. Evangelho tem flor, mas também tem espinhos. Evangelho tem glória, mas evangelho também tem cruz. Sabe o que eu quero dizer para você? Não olhe para a direita nem para a esquerda, mas continua. Esse Jesus aí, ele é chefe dos demônios e percorria Jesus pregando. Esse Jesus aí anda com publicano e percorria Jesus pregando. Esse Jesus aí está chamando corrupto para ser evangelista da igreja dele e percorria Jesus pregando. Você vai parar? Você vai desistir? Estão falando de você, estão criticando você, estão dizendo que você não é capacitado, que você não pode ser um evangelista, um pregador, que você não pode falar de Jesus. Eu quero que você aprenda com ele. Continue. Aleluia. Glória a Deus. Muitas das vezes você não tem esse povo falando isso de você, mas é você mesmo que fala. Eu não posso, eu não vou, eu não consigo, eu não tenho o dom, essa chamada não é minha, eu não recebi esse talento, o meu dom é só ficar aqui no meu canto. Às vezes não tem ninguém falando de você, é você mesmo que está com essa multidão na cabeça falando isso aí. Não pregue, por quê? Porque eu não tenho dom. Não evangelizo, porque eu não sou chamado. Não vou na frente, porque eu não tenho talento. Não vou fazer isso, porque eu acho que esse aí não é o meu chamado. O seu chamado também não é ser prego de banco. O seu chamado também não é ficar lá no fundão. O seu chamado, sabe qual é? Mesmo que não seja para vir aqui no microfone. Não estou falando que você tem que vir aqui. Não estou falando que você tem que ficar pregando igual nós, mas você foi chamado a ir por todo mundo, pregar o evangelho. Sabe como que eu fui chamado por Jesus? Eu, Cícero Araújo da Silva. Eu já preguei quando eu era pregador. Hoje eu sou um pai de família e prego de vez em quando. Já preguei em mais de 10 estados do Brasil. Mas como que eu fui chamado por Deus? Pregaram para mim debaixo de um pé de manga, lá em Breu Branco, o único lugar que o breu é branco, que todo breu é preto, mas lá no Pará é breu branco. Eu fui salvo debaixo de um pé de manga. O meu amigo que jogava bola pegou para mim um cego de Jericó, e eu fiquei louco por esse cego. E eu fui na igreja, Assembleia de Deus,
bermudinha, o meu cabelo batia na metade das costas, porque minha mãe tinha feito uma promessa que o meu cabelo tinha que crescer 7 anos. Eu paguei o pato, a promessa foi ela que fez. E eu tinha essa missão, fui na igreja, o pastor perguntou quem quer aceitar Jesus. No fundo eu queria, mas estava com medo. O meu amigo foi lá, pegou na minha mão e disse vamos, e eu disse vamos. Fui na frente, aceitei Jesus, e neste ano eu faço 10 anos servindo ao Senhor Jesus. Fui salvo assim, não foi na igreja, foi debaixo de um pé de manga. Então muitas das vezes você não é este pregador que está aqui, mas você pode ser um pregador debaixo de um pé de manga e Jesus te usando para salvar vidas. Aleluia, glória a Deus. E se nós dermos oportunidades aqui, muitos contarão, eu fui evangelizado em tal lugar, em tal lugar. Não foi diretamente na igreja, mas foi através desse irmão que você chegou na presença de Deus. Você pode ser este irmão também. Você é fruto de missões, então você também vai frutificar em nome de Jesus. A palavra de Deus diz, irmãos, que Jesus, ele percorria cidades, aldeias, ensinando nas sinagogas e pregando o evangelho do reino. Cidades, aldeias e sinagogas. Cidades, aldeias e sinagogas. Jesus percorria todos estes lugares. Cidades, aldeias e sinagogas. Jesus era muito corajoso. Irmãos, quando você ouve assim, sinagoga, imagine realmente alguém entrando aqui na Assembleia de Deus, pedindo para o pastor oportunidade e pregando algo que nunca foi pregado aqui. Uma mensagem diferente, contra o que nós vivemos. Era isso que Jesus fazia. Ele entrava nas sinagogas dos judeus e pregava lá que ele era o Senhor do sábado, que ele era o Messias prometido, que ele já era o cumprimento, ele era o Jesus enviado. Os judeus ficavam doidos, dizendo, não pode ser esse homem o nosso rei, não. E até hoje eles não creem que Jesus é o rei verdadeiro. Eles vão crer no falso agora que vai se levantar, que o anticristo é que vai enganar eles, achando que é o Messias verdadeiro, quando que o Messias verdadeiro já veio há 2000 anos atrás, morreu na cruz e vai voltar para buscar a igreja novamente. Jesus pregava nas cidades, nas aldeias e nas sinagogas. Ele pregava o quê? O evangelho. O que é que você vai pregar? O evangelho. O evangelho é simples. Às vezes é nós que complica, mas o evangelho é simples. Daniel Berg e Gunnar Wingre, quando desembarcaram em Belém do Pará, 1910, os missionários suecos enviados pelos Estados Unidos para cá, os fundadores da nossa Assembleia de Deus, eles não sabiam falar muito bem, mas eles pregavam: Jesus salva, Jesus cura, Jesus batiza com o Espírito Santo, Jesus breve vai voltar. Eles pregavam isso. Comiam manga verde, manga madura, manga de vez, lá na praça da Igreja Batista. E eles pregavam isso. Oravam dentro de uma casinha que eles alugavam, oravam tanto, mas oravam tanto, que os vizinhos, está no testemunho, que os vizinhos diziam que a casa tremia de tanto ele orar. É simples. A pregação deles era simples, a mensagem deles era simples. E às vezes nós queremos complicar. Pregue um evangelho simples, uma mensagem simples, porque se cada irmão se revestir da responsabilidade de pregar uma mensagem simples, nós teremos aqui 200 irmãos a mais. Se nós temos 200, teremos 400 irmãos a mais. Se cada irmão vestir-se da responsabilidade de pregar uma mensagem simples, Jesus vai te usar com poder e glória. Sabe aonde eu pregava quando eu tinha 15 anos de idade, 14 anos de idade? Na minha sala, culto de missões. Eu pregava no último horário, quando tinha um horário vago, eu pedia para o professor a oportunidade e eu ia pregar. Aí eu lia Mateus
aonde está escrito: onde houver 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu ali estou presente no meio deles. E eu pregava para minha turma, pregava às vezes na hora do recreio, e Jesus salvou 7 colegas de turma. No final do ano eu levei o que era o meu pastor para dar o testemunho dele na sala. Orou pela professora, orou pela turma, mas 2 alunos aceitaram também a Cristo na sala de aula. Então são essas coisas simples, esses momentos simples. Saiba a hora certa de entrar, a hora certa de falar, a hora certa de anunciar, a hora certa de convidar. Peça ajuda ao Espírito Santo. Com a sua própria inteligência você não consegue e não sabe nada, mas peça para o Espírito Santo, que Ele vai te dizer as palavras certas, a hora certa, no momento certo. Não brigue com ninguém, não discute com ninguém, não debata com ninguém, mas pregue o evangelho simples em momentos oportunos, que Deus vai te usar para salvar muitas vidas. Se coloca de pé por bondade, com permissão do pastor. Jesus, vendo a multidão, teve grande compaixão deles, porque andavam desgarrados e errantes, como ovelhas que não têm pastor. Jesus vê o mundo assim, como ovelhas que não têm pastor. Então disse aos seus discípulos, para nós: a seara realmente é grande, Presidente Prudente é realmente grande, tem muita igreja, mas espere o carnaval para você ver o tanto de gente no mundo, o tanto de gente na perdição, o tanto de gente se perdendo. Aí você percebe que realmente a igreja não está com tanta grandeza